Quarta-feira com muita polêmica no Corinthians e uma treta que tá dando o que falar envolvendo o Kaká Catalão, o pai do Flora, e eu vou explicar isso pra vocês agora, porque o bicho tá pegando. O Corinthians que joga hoje contra o Independente Santa Fé e também tem a nova lesão de Memphis Depay, que eu tô falando há quantos dias pra quem segue minha página aqui, que o Memphis Depay estava lesionado. Inclusive no sábado, quando eu gravei vídeo, eu falei, ó, o Memphis sofreu uma nova lesão, mas não vou ficar batendo muito nesse assunto para não tumultuar o ambiente do clássico, mas depois eu vou colocar para vocês sobre a nova lesão. Aí o que aconteceu? Fui xingado pra caramba, teve gente que falou que eu tava mentindo, inventando informações no Corinthians, quando foi ontem à noite GE, meu Timão, Band Esporte, todos esses filhos da puta foram atrás da informação e descobriram que o que eu estava falando era verdade. E o que eles fizeram? Não deram crédito pra gente. Por quê? Porque são a raça de filho da puta, entendeu? Então eles se acobertam entre eles. Então foram atrás do que eu falei, descobriram que era verdade, que o Memphis estava machucado e não deram crédito para nossa informação. Colocaram como se o GE fosse o dono da informação. É uma raça de filho da puta, esses jornalistas. E aí, até o cafezeiro lá, o café gelado, deram crédito pra ele da informação. Quando eu falo que esses caras são uma raça de filhos da puta, tem gente que fala que não precisa ficar falando isso dos caras, não sei o quê. Todo mundo tem a informação, todo mundo tem informação, caralho. Eu fui xingado pra caramba, porque eu falei que o Memphis estava lesionado de novo e as pessoas falando que eu tava mentindo. E quem segue a Voz das Arquibancadas sabe que eu não gravo vídeo nessa porra pra trazer informação mentirosa pro torcedor. Todas as vezes que eu venho aqui e falo, torcedor, tá acontecendo isso, conversei com uma pessoa, acontecendo isso no Corinthians, é porque é verdade, irmão. É porque é verdade. Então eu não venho aqui pra ganhar like a troco de mentira, não. A gente só trabalha com a verdade. E o dia que eu faltar com a verdade com o torcedor corintiano, ele pode me cobrar da forma que ele quiser. Só que eu não vou gravar vídeo, vir aqui, perder meu tempo, fazer você perder seu tempo assistindo pra contar lorota pra você. Mas um bando de hater, filha da puta, e um bando de covarde que se esconde atrás de perfil fake pra atacar a gente porque não tem coragem de colocar a cara dele pra falar o que ele pensa. É um bando de cuzão, isso que eles são. Mas enfim, a gente vai falar disso também, tá? Eu já começo aqui a entrar numa parada que eu já vou perder na linha. Mas calma, eu vou respirar para poder trazer as informações da forma que elas têm que ser passadas para vocês, beleza? Mas vamos começar por parte e desde já, tá vendo o botãozinho aí do lado? Tá vendo? Esse aqui, ó, botãozinho, se puder. Sabe, eu não gosto de ficar aqui toda hora pedindo isso, eu acho que eu tenho que pedir like. A hora que você falar, cara, gostei do vídeo, vou lá e vou deixar um like. Mas parece que um negócio entrega mais quando você fica, ó. Então, ó, dá um, entendeu? Aperta a porra do like aí, ajuda nós aí pra fortalecer a entrega do nosso vídeo, fechou? Então vamos lá falar do Coringão. O que acontece? Caso Flora, vamos começar pelo caso do Flora. Ontem o Kaká Catalão, ele gravou um vídeo e ele falou que o pai do Flora entrou em contato com ele aos prantos, que o pai do Flora ligou chorando, falando que o Flora estava sendo oprimido no Corinthians. Flora, que é uma das maiores revelações da base do Corinthians. Esse menino vale ouro. E ele teve propostas milionárias para sair do Corinthians. Ele teve propostas do Palmeiras, não foi. Teve proposta do Flamengo, não foi. E ele teve proposta, parece que do Porto de Portugal, a maior proposta, e ele também não foi. Se aí, segundo o Kaká Catalão, o pai dele ligou para ele. Só que o Kaká apagou o vídeo que ele tinha falado. E aí eu não sei se o Kaká foi oprimido, eu não sei se o Kaká foi ameaçado, eu não sei se o Kaká descobriu que de repente poderia não ser verdade tudo aquilo que o pai do Flora tá falando, só que esse vídeo chegou no Corinthians. E eu tentei falar com o Kaká Catalão, eu que tive problemas com o Kaká, mas já até pedi desculpa pra ele, coisas idiota, coisa besta que a gente brigou, que a gente discutiu. Ele é um cara que tem muita opinião forte, eu também tenho, você entendeu? E aí quando dois bicudos se bica, irmão, às vezes dá problema, só que são dois caras que amam o Corinthians, tanto ele quanto eu. E eu gosto muito da forma que ele trabalha, do jeito que ele trabalha, acho que ele é corintiano pra caralho, às vezes fala umas merda do caralho, mas eu também falo, você entendeu? Só que o cara é corintiano.
Só que eu nunca vi ele apagando o vídeo. Eu nunca vi. E aí os seguidores dele começaram a cobrar. Mano, por que você apagou o vídeo? O que foi? E ele simplesmente foi lá, apagou e subiu o vídeo de novo, cortando toda a parte do Flora. Só que eu assisti o vídeo. E esse vídeo chegou lá no Corinthians, você entendeu? E aí, mano, parece que o jurídico, um pessoal aí de advocacia, uma empresa de advocacia, parece que vai pra cima dele, porque ele falou até em de repente, suposto esquema de aliciamento pra... Enfim, mano, enfim, o bagulho é foda. Por isso que eu falo que a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai falar alguma coisa pra gente ouvir os dois lados. E parece que ele ouviu só o lado do pai do Flora. Mas o que acontece? O pai do Flora ligou pra ele e falou que o Flora estaria sendo excluído do Corinthians. E aí, o que acontece? Falou que o Flora estava treinando com o preparador de goleiros, que o Flora não estava mais jogando nem o futsal, que o Flora não estava mais entrando em campo, e o Corinthians estava tirando o maior sonho do menino, que é jogar no Corinthians. Estavam queimando o Flora. Aí o que eu fiz? Eu entrei em contato com o Corinthians para saber o que estava acontecendo referente à situação do Flora. E a informação que eu tive foi outra completamente diferente. Inclusive, um pai de um menino do Sub-13 entrou em contato comigo falando: Edu, posso falar com você? Eu sou pai do fulano de tal e meu filho joga junto com o Flora. Eu queria poder te falar o que está acontecendo. E é lógico que eu aceitei falar com o pai desse menino. E aí... Vamos por parte. O Corinthians primeiro falou pra mim: Edu, não é verdade. O Flora não tá sendo oprimido, a gente não tá obrigando o pai do Flora a assinar com empresários, com nada. Muito pelo contrário, a gente luta para que não tenha empresários intermediando essas situações, para que o Flora possa ser jogador do Corinthians e o Corinthians ter todos os direitos, ou a maior parte dos direitos econômicos do Flora, e o pai dele ter o restante. Então não é verdade essa questão de empresário. O Flora subiu de categoria. O Flora tem 12 anos, só que ele é um menininho desse tamanho, ele é miudinho, pequenininho, tem 12 anos. E ele subiu para a categoria do Sub-13, com moleques totalmente grandes. E o Corinthians está tomando todos os cuidados para não colocar o menino para arrebentar com ele, para machucar o menino. Está preparando o Flora para que o Flora seja, sim, um grande jogador. E aí, essa informação recebida do Corinthians, o Corinthians está tendo todos os cuidados, o Flora, inclusive, agora está dentro do CT. Então, o que o Corinthians falou: Edu, o que acontece é que os privilégios de algumas pessoas acabaram. Agora, por exemplo, o Flora tá dentro do CT, não tem mais aquela coisa: o pai do menino chega aqui e entra, fica, faz. Não, agora deixa o menino, vem, trouxe o filho, acompanha, não tem mais essa coisa de ficar lá e tudo mais. Eles estão blindando o máximo possível para que os meninos vão já começando a ter um ambiente de Corinthians. Então, isso teria incomodado o pai do Flora também. E aí o Corinthians falou: cara, não é verdade, nós estamos tratando esse menino como ouro, como tesouro, a gente jamais desperdiçaria uma das maiores promessas da nossa base. Mas pode ser que o Flora vingue e não vingue, irmão. Quem não lembra do Elton desse tamanho? Todo mundo falou que o Elton seria o novo Ronaldinho Gaúcho. E aí teve lá também o outro lá da base lá, que foi o Lulinha. Todo mundo falou que seria o novo Messi. Pode ser que o Flora também seja só mais um. Mas vamos acreditar no potencial, porque esse menino joga demais. E só que essa foi a informação que eu obtive do Corinthians. E aí eu tentei falar com o Kaká Catalão pra falar: mano, o que aconteceu? Porque eu nunca vi ele apagando o vídeo. Pra falar: cara, cuidado, você entendeu? Esse vídeo chegou no Corinthians, o pessoal acha que vai pra cima de você. Você usou umas palavras pesadas, talvez sem ele ter ouvido a segunda opinião. Ele falou que entrou em contato com o Marcelo Passos falou que fugia da alçada dele isso, mas queria verificar a possibilidade de poder entrar em contato com ele para explicar o que estava acontecendo. Só que não sei se ele... Aí ele falou que tentou falar com o Osmar Stabile e não conseguiu. Só que eu consegui falar com as pessoas do Corinthians. E a versão que eu tive foi outra. Então eu não sei se depois ele teve conhecimento que a história do Flora não era da forma que ele estava contando, só que a hora que ele apagou, ele cortou essa parte, já era tarde, irmão. Já tinha muitas pessoas assistindo o vídeo dele. E esse vídeo, segundo o que eu fiquei sabendo, ele chegou dentro do Corinthians e o Corinthians vai tomar as medidas possíveis, porque ele, de uma certa forma ali, mesmo que tenha sido o pai do Flora que falou pra ele, a forma que ele falou ficou numa coisa como se ele estivesse acusando as pessoas dentro do Corinthians. E aí, meu irmão, eu mesmo já tendo tido problema com ele, eu quis conversar com ele pra ele não se prejudicar, pra ele não
sofrer nenhum tipo de repente, aí, processo, algo do tipo. Porque eu acho que ele é um puta de um corintiano. Ele é um cara que ama o Corinthians pra caramba. Defende Safiel, um bagulho que eu discordo completamente. E tá tudo bem a gente discordar, tá tudo bem. Só que eu poderia falar, ele que se foda, entendeu? Ele que falou a merda, ele que segure. Não, cara, eu falei, não, mano, vamos tentar falar com o cara, ver o que tá acontecendo, pra saber se realmente ele ouviu um outro lado. Eu só sei que ele apagou. E aí, meu irmão, ele talvez explique no próximo vídeo dele, por que ele apagou ou não sei. Mas a questão do Flora é essa. Não tem nada do Flora sendo humilhado no Corinthians, colocado no escanteio. Se o pai do Flora quiser falar comigo, pode falar. Aí o pai de um dos garotos do Sub-13 entrou em contato comigo e falou, Edu, meu filho treina com o Flora treina bem pra caramba, junto com meu filho, não tem problema, ele não tá sendo colocado no escanteio, treina, tá feliz, brincam, dão risada, não tem problema nenhum. Se estiver acontecendo algum outro problema, aí eu não sei, só se for uma coisa muito interna, mas que o Flora está sendo colocado de lado, de escanteio, que ele tá treinando separado, não é verdade. Foi o pai de um dos meninos que jogam no Sub-13 do Corinthians falou pra mim, não é verdade, tá? Então, esses são os dois lados da história, o que o pai do Flora falou pro Kaká e o que o Corinthians e o pai desse garoto que joga no Sub-13 falou pra mim que não é verdade, fechou? Então é isso que tinha pra falar da questão do Flora. Memphis Depay tá aí, ó, novamente machucado, e a gente falou, né, que o cara tava lesionado, e como eu falei na abertura aí, os caras deram crédito pra GE, pra Band, pra Meu Timão, pro Café Gelado, e novamente não deram crédito pra gente, porque é isso que eles tentam fazer, eles tentam nos abafar pra que ninguém saiba quem é a voz das arquibancadas, não querem ficar divulgando, porque justamente os caras sabem que a gente tem informação, e os caras não querem mais um concorrente, então eles se fecham entre eles, e acabam sendo um bando de filho da puta, que muitas vezes pega nossas informações e dão como exclusiva, como o Café Gelado vira e mexe faz. Mas também tá tudo bem, pau na bunda de todos esses daí. E outra coisa, e aí torcedor que me xingou falando que eu tava inventando notícia, por que você não vem agora aí na página pra falar, cara, eu te xinguei, mano, desculpa, você tava certo, o Memphis tá lesionado mesmo, você falou, não acreditei, igual o cara falou assim, tem um vagabundo, né, que mandou uma mensagem pra mim assim, nenhum jornalista importante tá divulgando isso e você tem informação, kkkk, querendo dizer que a gente não era importante e tudo mais. E aí, cadê esse filho da puta agora? Vê se ele aparece. Eu marquei lá, falei, aí, seu filho da puta, arrombado. Fala agora aí, ó. Cadê a porra do jornalista importante soltando a matéria na terça-feira que eu falei no sábado? Fala comigo agora, filho da puta. Você acha que ele falou? Não falou. Por quê? Porque cuzão é dessa forma. Cuzão e covarde é assim. Ele te ataca, ele te xinga, aí quando vê que aquilo que você falou é verdade, ele, caralho, o cara falou mesmo. Mas aí ele fica quietinho, ó. Vou ficar aqui na minha. Por quê? Porque é cuzão, porque é covarde, porque não tem coragem de ir lá pra falar, mano, você tava certo, me desculpa, sabe, te desrespeitei, desmereci seu trampo, mas tô aqui pra reconhecer que você tava certo, te peço desculpa. Da hora, irmão. É isso que a vida é. A vida é feita dessa forma. Mas nem todo mundo é homem, né? A maior parte é covarde. Mas enfim, Corinthians que joga hoje com o Independente Santa Fé, o Diniz vai ter aí provavelmente mais uma escalação pela terceira vez consecutiva, foi na Libertadores, foi contra o Palmeiras e hoje também o Corinthians pode ser que tenha a mesma equipe aí dentro de campo, e o Dorival falava que não dá pra escalar mesmo jogadores. Hoje vocês entendem que o Dorival era um cuzão? Vocês conseguem entender que ele era um vagabundo, que ele era um medroso, que ele era um medíocre? Então o Diniz vai escalar pela terceira vez consecutiva o Corinthians e a gente tem tudo pra fazer mais 3 pontos, pra conquistar aí essa liderança geral da Libertadores momentaneamente, dependendo da combinação dos resultados, saldo de gols, mas o Corinthians vencendo, já ficam com 2 jogos e 2 vitórias e dá um grande passo aí pra gente poder garantir uma classificação dentro do nosso grupo. E é isso que a gente vai focar no jogo do Coringão, pra mim 3-0 pro Corinthians hoje, e o Corinthians assume a liderança isolada não só do grupo, mas da Libertadores no geral. Vamos torcer aí pra uns tropecinhos de uns e de outros, Mirassol que ganhou a primeira já perdeu ontem também, entendeu? Então vamos ver se dá tudo certo pra nós e depois a gente pensar no Vitória pra gente conseguir 3 pontos e sair dessa situação incômoda que é quase aí dentro da zona do rebaixamento. Mas vamos de jogo em jogo, de pouquinho em pouquinho, a gente vai chegando lá. E mais uma vez, para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo.
Ativa o sininho, você que ainda não é inscrito no canal, tá chegando agora, ativa o sininho para vocês não perderem nenhuma informação do Corinthians. E é super importante, sejam bem-vindos e deixe um like aí, você que chegou agora e você que já é do canal, para fortalecer a entrega do nosso vídeo para tantas e tantas pessoas aí, fechou? Então essas são as informações do Corinthians dessa quarta-feira. E vamos bater esses 10k, que assim que a gente bater 10k, a gente vai sortear uma camisa oficial do Coringão para vocês aí como presente da Voz das Arquibancadas para quem é seguidor nosso ativo aqui, tá bom? Então fiquem com Deus, até mais tarde no pós-jogo entre Corinthians e Santa Fé, eu volto para falar como foi essa partida do Coringão. Grande abraço a todos, tamo junto e vai Corinthians!